Crônicas do Amanhecer, por Feijão Centro Espírita Allan Kardec. Balneário Gaivota, 12 de setembro de 2018. Aquecimento global pode provocar 40 mil suicídios até 2050. Parte 01. O aquecimento do planeta pode provocar dezenas de milhares de suicídios nos Estados Unidos e no México até 2050, a menos que as mudanças climáticas sejam combatidas, apontou um estudo divulgado na segunda-feira 23/07. Pesquisadores examinaram dados de temperaturas colhidos durante décadas e os compararam com taxas de suicídio em condados do EUA em municípios do México e descobriram que o clima mais quente está ligado ao aumento de mortes por suicídio. Temperaturas mais quentes não são o único, nem o mais importante fator de risco para o suicídio, apontou Marshall Burke, um economista da Universidade de Stanford que coordenou o estudo. Mas nossas descobertas sugerem que o aquecimento pode ter um impacto surpreendentemente grande no risco de suicídio. E isso tem importância tanto para nossa compreensão da saúde mental como para o que nós devemos esperar se as temperaturas continuarem a aumentar, disse ele. De acordo com a análise, o aumento de 1 grau Celsius na temperatura média mensal provocou um aumento de 0,7% nas taxas de suicídio nos Estados Unidos e de 2,1% no México. O estudo, publicado na revista Nature Climate Change, também analisou a linguagem usada em mais de 500 milhão de publicações em redes sociais e concluiu que as taxas de suicídio e textos em linguagem depressiva aumentaram em períodos de temperaturas elevadas. Segundo uma projeção do estudo, se o aquecimento global não for limitado até 2050, podem ocorrer entre 9 mil e 40 mil suicídios adicionais nos dois países. As taxas de suicídio aumentaram em quase todos os estados do EUA entre 1999 e 2016. Em metade dos 50 estados americanos, a taxa subiu mais de 30%, segundo um relatório divulgado em junho pelos Centros de Controle e Prevenção de Doenças. Quase 45 mil pessoas se suicidaram em 2016, e a prática hoje é a 10ª maior causa de morte nos Estados Unidos e uma das 3 que mais vem crescendo, juntamente com o mal de Alzheimer e a overdoses de drogas. Quando se fala de mudanças climáticas, muitas vezes é fácil pensar em abstrações, disse Burke. Mas os milhares de suicídios adicionais que provavelmente ocorrem como resultado de mudanças climáticas não são apenas número, eles representam perdas trágicas para famílias de todo o país. Aumento de temperaturas. Os últimos 3 anos foram os mais quentes já registrados, apontou em março a Organização Meteorológica Mundial, uma agência das Nações Unidas. Em uma onda de calor em maio deste ano, mais de 60 pessoas morreram em Karachi, no Paquistão, quando a temperatura ultrapassou os 40 C. A Organização Mundial da Saúde (OMS) afirma que o estresse provocado pelo calor ligado às mudanças climáticas deve causar 38 mil mortes adicionais por ano em todo o mundo entre 2030 e 2050. Em 2015, os países que assinaram o Acordo de Paris se comprometeram a limitar o aumento da temperatura 2°C em relação aos níveis da era pré-industrial e a prosseguir com os esforços para limitar o aumento da temperatura 1,5°C. Em 2017, o presidente do EUA, Donald Trump, anunciou a retirada de seu país do acordo. Segundo um dos artigos do pacto, o país só poderá fazer isso em novembro de 2020.
Até o momento, os EUA foram o único país a manifestar a intenção de abandonar o Acordo de Paris. O livro Atualidade do Pensamento Espírita, psicografado por Divaldo Pereira Franco Espírito Viana de Carvalho, esclarece NS perguntas abaixo que 56 atualmente muito se condena aos malefícios, para a Terra, do efeito estufa e da destruição da camada de ozônio. Deveremos ter preocupações com isso? Certamente devemos preocupar-nos com os danos que o nosso egoísmo vem ocasionando à Mãe Terra, pelo despautério e desrespeito às leis da ecologia estabelecidas por Deus e refletidas no equilíbrio da natureza. A toda agressão corresponde uma reação equivalente, e o mau uso que os homens têm feito dos recursos naturais, o desrespeito pela vida em todas as suas expressões tem gerado consequências desastrosas que, se não forem corrigidas e evitadas novas investidas malsãs, poderão transformar-se em fenômeno de dor e de sombra para eles próprios. A vida é o que dela fazemos. Da maneira como agirmos em relação à Terra, esta nos responderá de maneira adequada. 57 grandes catástrofes poderão destruir povos ou regiões da Terra. Ou pela tecnologia será possível evitá-las. O conhecimento tecnológico tem proporcionado à humanidade grandes conquistas que vêm diminuindo o sofrimento dos povos. Com o desenvolvimento moral das criaturas diluem-se as cargas kármicas que lhes pesam sobre os ombros e, como efeito, vão desaparecendo os fatores que geram os sofrimentos coletivos de caráter reparador. Já podemos acompanhar grandes progressos nessas áreas, detectando-se erupções vulcânicas, terremotos, ciclones e tufões com antecedência que permite a evacuação das áreas onde ocorrerão as calamidades sísmicas, dessa maneira contribuindo para a menor soma de dores nas criaturas. No entanto, o planeta Terra, em si mesmo, prosseguirá seu processo de adaptação, de transformação molecular, alterando o clima e a constituição, mediante o que passará de mundo de provas e expiações para mundo de regeneração, não sendo possível por enquanto evitá-las. 58 Alguns biólogos estão asseverando que as nossas percepções em face ao meio ambiente são esquemas psíquicos holográficos, isto é, percepções abrangentes, de totalidade, transcendendo os apropriados centros nervosos cerebrais. O campo perispiritual do encarnado, refletindo-se na zona física consciente, propiciaria pensamentos, lembranças, sonhos, etc. O processo é de característica holográfica ou algum outro mecanismo desconhecido. A ciência, nas suas múltiplas expressões, lentamente se aproxima da realidade complexa do ser e da vida. A cada conquista que se opera, mais um passo e dado na direção da realidade. Apesar desse avanço admirável, ainda se encontra distante do entendimento das intrincadas redes de energia que constituem o perispírito e o espírito. Dessa forma, torna-se difícil abordar questões desconhecidas com palavras comprometidas. No entanto, podemos dizer que há um sistema holográfico no perispírito, que sempre repete o modelo original, toda vez que moralmente é recuperado o campo deteriorado ou agredido pelo ser. Assim considerado, esse sistema holográfico reproduziria pensamentos, ideias, lembranças que procedem do espírito através do seu modelo organizador biológico. Esta foi a crônica do amanhecer de 12 de setembro de 2018, por Feijão Centro Espírita Allan Kardec.